Na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre os polígonos. O que são os polígonos? São figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Nós temos aqui algumas imagens de polígonos, como o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, epitágono, octógono, eneágono e decágono. Observe que esses polígonos são formados por segmentos de reta, eles são fechados e não se cruzam, por isso são denominados polígonos. Figuras geométricas que não são polígonos são aquelas que têm pelo menos um dos lados não retas, ou que estejam abertos, ou que os segmentos de retas se cruzam, como nesses exemplos A, B e C. Quais são os elementos de um polígono? Vértices. Vértices são os pontos A, B, C, D, E, F. Esses pontos, eles são os encontros dos lados, são denominados os vértices do polígono. Quem são os lados? Os lados são segmentos de reta. AB, BC, CD, DE, EF e FA. Os ângulos internos. Os ângulos internos são as aberturas entre os dois segmentos a partir do ponto. Ângulo A, observe que os ângulos são acentuados com acento circunflexo. A, B, C, D, E e F. Os nomes dos polígonos são classificados, são dados os nomes de acordo com a quantidade de lados de cada um. Por exemplo, triângulo. Por que ele é chamado de triângulo? Porque ele possui 3 lados e 3 ângulos. 4 lados e 4 ângulos, quadrado ou quadrilátero. 5 lados, 5 ângulos, pentágono. 6 lados, 6 ângulos, hexágono. 7 lados, 7 ângulos, epitágono. 8 lados, 8 ângulos, octógono. 9 lados, 9 ângulos, eneágono. 10 lados, 10 ângulos, decágono. 11 lados, 11 ângulos, um decágono. E assim por diante até o 20, que é o icoságono. Os polígonos podem ser convexos e não convexos. Quando é que um polígono é convexo? É quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta os seus lados, os seus contornos, em apenas 2 pontos. Olha o exemplo do retângulo. Foi traçada uma reta e observe que essa reta cortou o retângulo em 2 pontos. O triângulo também em 2 pontos. Como nós temos outros tipos de polígono, nós podemos ter eles em não convexos, como no caso desse exemplo. Observe que ao traçar uma reta, essa reta cortou os lados deles em mais de 2 pontos. Olha como no primeiro exemplo, essa figura foi cortada em 4 pontos por essa reta. No segundo exemplo também. Então, esse tipo de polígono são os não convexos, ou chamados de côncavos. Os polígonos regulares. São polígonos regulares aquelas figuras que possuem todos os lados com medidas iguais
e todos os ângulos internos de mesma medida. No caso do triângulo equilátero, do quadrado e de outras figuras, como mostrada nesses exemplos. Figuras que possuem lados diferentes, ângulos diferentes, são chamados de polígonos irregulares.